escapou. Veio morrer agora há pouco, né? Como vocês sabem. Ninguém sabe, né, quem morre primeiro. Povo de Deus, eu quero dizer um negócio para vocês que estão aqui presentes e também para os irmãos que também às vezes não vêm para a doutrina. Pastor, mas eu assisto a doutrina em casa. Mas eu quero dizer, diante da igreja, do nosso presbítero George, aqui nessa igreja não vai se levantar obreiro nenhum para ser uma coisa da igreja, se não tiver passado pelo curso de doutrina. Pastor, aquela irmã a benção, aquele irmão a benção, não vem para a doutrina não, aí você vai ficar aí sentado. Então vai acontecer alguns projetos que eu estava falando, que eu vou falar para a reunião. Não se espante. Quem vai em breve ser a nossa dirigente do ciclo de oração é quem vem para a doutrina. Os próximos obreiros é quem vem para a doutrina. E quem não vem vai ficar aí mesmo. Eu fui ensinado dessa forma. Então, dessa forma eu tenho que passar. Viu? Eu saí de um pastor para outro, mas com essa mesmo ensinamento. Fui professor de escola dominical, fui diácono, fui presbítero, fui subindo, e hoje estou aqui como pastor. Mas eu constituí um tema nessa noite: coisas que não valem a pena. O que é, pastor? É o assunto de hoje, é o tema de hoje. Eu não vou falar tudo, às vezes é coisa da minha cabeça mesmo. Às vezes eu coloco 19, 20 versículos, para que tudo isso? Né? É que mensagem para 2 horas. Então algumas coisas que nós temos que levar em consideração. Tem coisas que não valem a pena. Vamos citar uma delas. O que é que não vale a pena? Você ficar intrigado do seu vizinho. Não vale a pena. Dá para tu sua cabeça. Cortou a cabeça? Eu não estou dizendo, mas continua. Agora está mais não, né? Graças a Deus, né? É assim mesmo. Eu arrumo, depois eu fico desarrumado. Coisas que não valem a pena. Arrumar intriga com o vizinho. No capítulo de número 27 de Provérbios, versículo de número 10. Provérbios 27, versículo 10. Glória a Deus. Olha só o que é que diz: não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entre na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que um irmão longe. Então tem coisa em nossa vida que a gente temos que colocar na mente. Não é bom arrumar intriga com o vizinho. Mas aquele vizinho quer problema com você, mas você não quer com ele. Feche a sua porta e vá se deitar. Acabou toda a briga, toda a questão. Tem coisas que não vale a pena. Você pode perder seu equilíbrio emocional, falar coisas que não convém, aí você vai causar um mau testemunho diante da sociedade. Outra coisa que não vale a pena. Eita, Senhor Jesus. Não vale a pena discutir com gente bêbado. Você vai estar perdendo o seu tempo.
Às vezes eu fico admirado, pessoas tão eloquentes, que conhecem tanta coisa, está o cachaceiro bêbado e a pessoa que se diz tão inteligente está trocando palavra com aquele bêbado. Rapaz, deixa aquele bêbado para lá, rapaz. Eu digo isso porque eu sei o que eu estou falando. Quando eu morava na cidade de Caruaru, um pastor de renome, que tinha uma igreja que dava 3 dessas. Uma igreja que era uma bênção. Ele formado, realmente o cara bem estudado da Bíblia, ele trocando palavra com o cachaceiro. E eu estava lá e o cachaceiro dizendo coisa com ele, não, porque isso está errado, e ele começou repreendendo. Menino, a gente não está no tempo de estar trocando palavras com quem não vale a pena. Eu estou falando isso porque hoje em dia tem muitas pessoas se trocando por muita coisa. Vou tocar outra tecla. Não vale a pena discutir sobre política. Gente, pelo amor de Deus, que sociedade é essa que está acreditando mais em homem do que em Deus? A Bíblia diz em Romanos 3, versículo 4: seja Deus, pois, verdadeiro e todo homem mentiroso. Quando chega na época da eleição, você não pode usar uma camisa amarela aqui. Aquela já é do partido tal. Olha, não pode vestir. Troca a palavra, discute política. Gente, eu conheço pessoas, conheci, que perderam a sua vida aqui em nossa cidade, porque ele era do partido amarelo. Deixou esposa, filho, meu Deus, por causa de discussão de política. Eu não quero que essa igreja, essa nossa igreja, pelo amor de Deus, não se envolva com político, não. Não se envolva, não. Quer voltar, volte. Mas não discuta político, não. Porque quem vai mudar a vida da gente é Deus. Então, é coisas que não vale a pena. Coisas que não vale a pena. Não entre em briga de casal. Não entre, não. Quando um casal estiver brigando, nem na porta chegue. Pastor, vem aqui para resolver. Quem, eu? Estou fora. Eu entrar em briga de casal? Casal briga hoje, amanhã está tudo junto. E quem entrar no meio ali para dar opinião, vai sair por rir. O engraçado é o seguinte, que tem muitos casal, eu conheço o casal. Eu conheço o casal que a mulher falou dele e eu fiquei calado. Ele falou dela e eu fiquei calado. Sei de tudo que aconteceu. Eu fiquei calado. Sabe qual foi a minha resposta para os dois? Nada. Hoje estou vivendo bem. Porque não adianta. Olha, tem hora que eu fico pensando assim. Tem pessoas que dizem assim: pastor, olha, veja só, e não sei o que, doido para eu falar alguma coisa, eu não falo, não. Cada um sabe tomar suas decisões. Então tem coisas que não vale a pena. A questão que eu falei sobre política está lá no livro de 1 João 5,19, que diz assim: o mundo jaz no maligno. Então não adianta, não, o mundo está no maligno. Aí tem pessoas que dizem assim: mas se fulano de tal for candidato, se ganhar, vai ser bom. Não, minha gente, o mundo está louco, o mundo está no maligno. A cidade que nos espera, que é lá no reino do céu,
ali vai ser diferente. Aqui nessa terra tem muita gente brigando com coisas passageiras. Estão esquecendo que a nossa maior alegria é um dia nós termos a salvação em Cristo Jesus. Coisas que não vale a pena. Não vale a pena brigar com os outros por causa de crianças. Pastor, isso acontece todo dia. Vizinho com vizinho, fulano com fulano, cacete com... Minha gente, que é isso? Eu vou citar uma passagem da Bíblia aqui, em Mateus 18. Eu estou falando assim, mas eu vou mostrar algumas passagens. Mateus 18, versículo 3. E disse Jesus: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino do céu. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino do céu. Olha pessoal, Jesus ele pega uma criança ali no meio da multidão e diz assim para os velhos: olha, está vendo essa criança aqui? Se vocês não for feito elas, vocês não vão ter salvação não. A criança hoje briga, está brigando, amanhã está tudo junto. Já os velhos são diferentes. Hoje discute, pega uma intriga. Minha gente, olha, se eu for contar para vocês os cascudos que eu já levei na escola, oh meu Deus, ainda sinto dor ainda. Quando criança, puxa-vanco de orelha, murro no olho, era briga na escola, o negócio era sério. Mas tem um negócio. Quando eu chegava em casa, minha mãe dizia: foi bom. Pronto. Ela nunca entrou em questão não. O cacete que rodava lá era tudo na escola. A professora que se virava para lá. Mas hoje em dia tem muita da gente que se troca por criança. Gente, cuidado, que eu já vi um pai de família puxar um facão para matar o outro vizinho, porque o filho do vizinho tinha batido no filho dele, e ele pegou um facão para matar. O rapaz fechou a porta, ele danou o facão na porta, e abre a porta. No outro dia, sabe o que aconteceu? Esse rapaz que pegou o facão chegou lá pedindo perdão a ele, que não sabe onde ele estava com a cabeça. Aí, graças a Deus, o rapaz aceitou a desculpa, mas ausentou, né? Bom, está tudo desculpado. Agora minha criança longe do seu filho, por causa de criança. Tem gente que chega até esse ponto. Então tem coisas que não vale a pena, pessoal. Outras coisas que não vale a pena. Não discuta futebol com ninguém. É uma coisa, uma besteira eu discuto. Eu conheci também pessoas aqui, olha, bem aqui, perdeu a vida. Ele torcedor do Santa Cruz, o outro torcedor do Sport, brigando por causa de jogo, perdeu a vida. Conheci ele, conheço a família, pelo amor de Deus. Aí tem coisas que a gente fica só observando. Coisas que não vale a pena. Não discuta com quem fala mal de você. Discuta não, gente. Fulano está falando de mim. Eu vou pegar ela. Deixa ela no lugar dela. Não vale a pena não.
discutir. Eu não sei o que é que o pessoal vê, que às vezes mete o pau para falar de mim, eu estou nem aí. Falaram de Jesus, perseguiram Jesus, e mesmo assim Jesus não deixou de fazer a obra, concluiu até o final. Recentemente alguém chegou para mim e disse: olha, pastor, fulano está falando de mim. Meu Deus, vamos deixar de ser crente menino? Por que, minha gente? Todo mundo fala do outro, e eu vou dar importância. A minha vida eu entrego a Deus. Olha, vê só, eu vou citar um versículo em 2 Timóteo 3, no versículo 12. 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 12. E também todos, olha o que Paulo fala aqui: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E tu é melhor do que Jesus, né? O nosso mestre sofreu perseguição, foi falado, foi caluniado. Agora hoje em dia tem meia dúzia de crentes que diz: ai meu Deus, fulano está falando de mim. Ah, pastor, eu não vou mais para a igreja. Ah, pois tu vai para onde, afinal de contas? Porque para onde você for, vai ter alguém que vai falar mal de você. Gente, não desista da sua fé por causa de ninguém. Perseguições vai sempre acontecer. Coisas que não valem a pena. Um conselho: não aposte nada nas redes sociais, não, gente. Tem crente, meu Deus, o que compra já aposta na rede social. Comprou uma sandália havaiana, já está colocando na rede social. Vai comer uma comidinha boa na rede social, até a colher fica em cima, ele aberta, a boca aberta, parece que está comendo comida boa. Quando está comendo cuscuz melado de manteiga, não faz a mesma coisa. Aleluia. Eu estou falando isso porque tem muita da gente. Jesus me deu uma bênção, comprei uma moto novinha, aposto da rede social. O criminoso está por trás, está observando. Olha, ele comprou uma moto nova, viu? Olha, está com um carrinho, olha. Gente, como Jesus dá essas bênçãos a você, fique para você e Deus. Não aposte tudo na rede social, não. Coisas que você não pode fazer. Não conte os seus sonhos a ninguém, não. Você sabia que quando a gente passa a falar dos nossos sonhos, dos nossos projetos, a gente passa a ser cobrado pelaquela pessoa depois? Eita, pastor, sim, o senhor não disse que ia fazer isso, não foi? Foi, mas não, por quê? Quem é o culpado? O culpado sou eu. Não sei ficar calado. Se eu tenho um projeto a fazer, é melhor ficar calado, porque depois a gente vai ficar sendo cobrado. Aí tem pessoas que acham até mim: oxe, eu tenho satisfação para dar ninguém, mas tu começasse. Tu dissesse que ia fazer isso e não fez, aí depois vem a cobrança. A história de José. José, quando sonhou o sonho, ele foi falar para os seus irmãos. O que foi que aconteceu? Inveja, perseguição, foi tanta coisa que aconteceu. Foi vendido. Mas José não era para ter ficado calado e deixar o tempo
de Deus acontecer na vida dele? O problema é que as pessoas falam tudo. Está feliz? Fique calado. Eu estou triste? Fique calado. Você calado é o melhor lugar que você tem que fazer. É você ficar calado. Cuidado, que não falta invejosos e nem pessoas para nos perseguir. Coisas que não valem a pena. Capítulo 19 de Provérbios. Vou citar 2 versículos para nós concluirmos. Provérbios 19, versículo 4. Eu acho que é isso, quer ver? Provérbios 19, versículo 4. Vamos lá. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre, até aquele que diz que é amigo, deixa. Mas vamos para a parte A. As riquezas granjeiam muitos amigos. Olha só, que não é muitos amigos que granjeiam a riqueza. Muita riqueza granjeia amigos. Rapaz, tem gente que eu tenho até pena. Eu tenho muitos amigos, é porque tu tem com que gastar com os amigos. Deixa acabar o dinheiro para tu ver. Fica liso e procura os teus amigos. Porque quando a pessoa está com dinheiro, não vai faltar amigos perto. Eu não sei porque tem hoje a classe, certas classes de pessoas que só valoriza mais pessoas, porque fulano de tal tem dinheiro, fulano de tal é uma bênção. Você que não tem nada é uma bênção também. E não tem inveja desse povo não, que muitas pessoas só se aproximam do outro porque o outro tem alguma coisa para dar. Aí tem pessoas que dizem assim, eu tenho muitos amigos. Tem não, você não tem nenhum amigo. Mas porque você tem dinheiro, aí aparece amigo de toda qualidade. Eu quero ver na hora da aprovação. Coisas que não valem a pena. Provérbio 26, versículo 18. 26, versículo 18. Como o louco que lança de si faísca, flechas e mortandades. Veja só. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Gente, tem umas brincadeiras hoje em dia. Faça isso não. A gente é crente. A gente serve ao Deus Todo-Poderoso. Cuidado que tem pessoas que falam um negócio. Pegou uma brincadeira. Brincadeira? Crente tem que ser sério. Tem coisa séria que crente anda brincando por aí. Não, pastor, eu sei aquele negócio, mas foi de brincadeira. De brincadeira, que aqui o versículo 18 diz, como um louco, né? A tua brincadeira, como um louco, que lança de si faísca, flechas e mortandade. Tem gente que brinca, e quem muito brinca, não sabe o que pode acontecer amanhã. Vamos ter muito cuidado. Provérbios 15, versículo 16 e 17. Vamos concluirmos. Provérbios 15, versículo 16 e o 17. Diz assim: melhor é um pouco com temor do Senhor do que o grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e
com ele ódio. Deixa eu falar um negócio para vocês. Veja o versículo 17. Melhor é a comida de hortaliça, aonde há o quê? Aonde há amor, do que boi gordo e com ele ódio. Você sabia que uma casa, não importa o que você vai comer, mas se for ali, tudo no amor, vale a pena. Não tem inquietação, não tem agonia. Olha, pessoal, eu vou falar só um pouquinho da minha história. Esse aqui, essa classe de hoje, os novinhos aqui, eu sei que vocês não passaram por isso não. Eu estou falando, eu vou responder por mim. Eu fui criado bebendo água de barreiro. Era o cavalo tomando banho no barreiro, e a mesma água era para eu beber depois. Minha avó botava uma rodeia na boca da jarra, aí derramava aquela água amarelada. O pano de branco ficava pintado de amarelo. Era a água da quartinha, aquela água. Aí minha avó dizia assim: deixa sentar mais. É sentar? Sim. É para eu sentar? Não é você, é a água, para o barro descer mais. Mas aquela água que eu bebia era a mesma água que o jumento estava lá, tomando banho, e não morreu ninguém. Comida, esquentava uma água, fervia aquela água, a água botava no prato, aquele prato de ferro, colocava água, colocava farinha dentro e fazia aquele pirão. E a carne era um tomate, a carne era uma cebola, comida de hortaliça. E para mim era o melhor comer que eu gostava. Por quê? Era uma comida feita pelo amor. Eita, já comia. E minha avó dizia: coma direitinho para não se engasgar. Eu dizia: eu já estou me engasgando. Descia aquela massa grossa assim pelo pescoço. Aí eu ia para a jarra, tome água, bebendo água, a água da quartinha. Eu e minha família fui criada assim. Fizeram o exame para eu saber se eu tinha cistosoma. Eu não tive, foi nada. Eu até pensei: esse exame está errado, não? Não, tá, o exame está certo. Eu não tive nenhum negócio desse. Aí depois eu entendi que a verme, ela não estava me comendo, era eu que comia a verme. Não dava lugar para ela, não. Mas coisas que vale a pena, a gente tem que abraçar. É melhor você comer um pouquinho, mas esse pouquinho ser do amor, não ter ódio, não ter confusão. Porque aonde há inquietação, aonde há briga, o Senhor não está no meio, não. E para encerrar, versículo 16, capítulo 16, versículo 7. Capítulo 16, versículo 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenha paz com ele. Escuta só. Se você colocar a palavra de Deus na sua vida, até aquelas pessoas que são inimigo teu vai te respeitar, porque o mundo lá fora, ele nos acompanha, ele sabe que somos nós, ele vê o nosso testemunho. Então que o nosso caminho possa ser agradável diante do Senhor.
Porque é muito bom a gente ter paz com todos. Escute só. Não é você ter a razão em tudo. É você ter a paz com todos. A paz é melhor do que a razão. Quantas vezes você está certo, mas tá bom, você está certo, mas muitas vezes a gente deixa, mesmo a gente dando certo, a gente fica por errado. É somente para ganhar a paz. E isso nós temos que colocar na nossa mente. Amém? Falta ainda 4 minutos para as 9. Vamos ouvir o nosso cantor Rubem, né? Ele vai adorar o Senhor essa noite. Se Rubem não cantar, falta alguma coisa. Não, oxe, eu já estou acostumado com o Senhor aqui. Oxe. Aí, se não louvar, não é terça-feira. Hoje está até a cena, faltou um. Cumprimento a todos da paz do Senhor. Nesse nome o inferno se estremece. S-U-S. Nesse nome Satanás desaparece. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a solução na hora certa. Jesus é a verdade que liberta. Ele é o alívio quando a dor aperta. J-E-S-U-S. Nesse nome o inferno
Remete, S-U-S, nesse nome Satanás desaparece. Glória a Deus. Fazia muitos anos que eu escutei esse louvor. Muito bonito esse louvor. Eu gosto de ver o nosso irmão Rubens se louvando, porque é sempre uma novidade na igreja, né? Se o irmão Rubens faltar uma terça-feira, já sinto falta. Aí já está tudo acostumado com ele, né? Ele não pode faltar, né? Vamos ficar em pé para nós concluirmos o trabalho do Senhor. Agradeço a Deus pela vida de todos que chegaram até aqui, né? E assim oremos. Justo e eterno Deus, Pai das luzes, Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito neste lugar, Senhor. Leva-nos em paz para nossas casas, nos dê livramento, Senhor. Abençoa nossos lares, Senhor. Meu Deus, que sobretudo nós te pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor venha dar uma boa noite de sono para os teus filhos. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diz: amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.